sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers ainda. Eu sou a Paula, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela, mãe da Rafa. Existe uma pergunta que quase nenhuma mãe se permite fazer em voz alta: quem eu sou além de mãe? A gente fala muito sobre amor incondicional, sobre dedicação, sobre estar presente para os filhos, mas raramente fala sobre o que sobra ou o que desaparece da mulher que existia antes de tudo isso. Tem uma carga que ninguém vê. Não é só trocar fralda, levar para a escola, organizar a casa. É lembrar de tudo, prever tudo, sentir que se você parar por um segundo, tudo desmorona. E é a mente que nunca descansa, mesmo quando o corpo finalmente para. E no meio disso tudo tem uma mulher, que às vezes some. Hoje a gente vai conversar sobre isso com muita verdade e principalmente com muita esperança, porque é completamente possível se reencontrar, mesmo depois de anos perdida dentro da função de mãe. E é exatamente sobre isso que esse episódio se chama Que Mãe Nunca Esqueceu de Quem Era Quando se dedicava a quem ama. A convidada de hoje é a Fernanda Miele, ela tem 44 anos, é psicóloga, especialista em semiótica psicanalítica e mestre em distúrbios do desenvolvimento. E é mãe de três, da Luísa, de 15 anos, da Júlia, de 13 anos e do Luca, de 6. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada por estar aqui com Obrigada. a Seja gente. Obrigada, bem-vinda. meninas. Obrigada pelo convite. E é uma delícia a gente poder estar aqui trocando experiência, né? Porque é sobre isso, né? A gente está aprendendo a ser mãe, né? Eu acho que a Para gente nunca sempre. pode esquecer disso, né? Porque eu acho que ser mãe ele carrega um peso muito grande, né? Dá uma culpa, né? A gente se sente culpada por tudo. Então, acho que esse lembrete muito simples e básico é importante, né? E essa questão de aprender a ser mãe, não só porque eu vou ter meu primeiro filho, vou aprender a ser mãe, porque a gente até falou já em outro episódio. Quando você tem o segundo filho, você aprende a ser mãe de dois, porque até então quando você aprende a ser mãe de um, aí você tem que, porque a dinâmica muda. Muda, E aí, mesmo depois de dois, quando você tem o terceiro, você tem que reaprender tudo de novo, porque sim. a dinâmica familiar vai mudar e a gente tem que ficar constante aprendizado, né? É. Antes da gente entrar no tema, Fê, Hum. voltando no tempo, como era a sua vida, seus sonhos antes de ser mãe pela primeira vez? Você sempre quis ser mãe? Você planejou? Então, a Lu foi muito planejada, né? Eu casei super cedo com o pai delas, né? Eu acho que eu tinha 27 anos, né? A Luísa nasceu com 29 e a Júlia com 30, né? Mais ou menos isso, né? Sou ruim de data, Uhum. gente. Vocês me perdoem se tiver tudo errado aí, tá? Mas a Luísa foi planejada, porque ela foi FIV, né? Ah, A Luísa foi já. super planejada, né? Então, a gente percorreu todo aquele caminho, porque a gente teve dificuldade de engravidar, tudo, que não sei o quê. Beleza, né? A gente se propôs a fazer o FIV, que é um tratamento, né? Hoje em dia está muito mais, entre aspas, popularizado, Uhum. mas mesmo assim tem um É valor, é caro, muito demora tempo. caro, né? Tem hormônio, mexe muito com o corpo da mulher, né? E não percebi muito, de verdade, essa mudança nesse processo, apesar de ter tido, né? Eu acho que também quando a gente é jovem, o corpo não sente muito, né? Mas eu fiz o tratamento, implantei 2 embriões, veio só a Lu, né? E assim, então ela foi muito planejada, né? A Lu. A Júlia, ela já veio enquanto a Luísa estava com 6 meses de Mas idade. não é incomum isso acontecer, né? É. O segundo filho, depois de uma FIV, você fala assim: ah, não preciso mais proteger, tomar nenhum método contraceptivo, porque eu tive que fazer tudo isso para a primeira, então se eu quiser ter outra, eu vou ter que fazer de novo. Não é bem assim, né? Porque eu acho que isso também mostra o quanto o nosso emocional, né, naquele momento em que você está querendo Uhum. muito aquilo, ele influencia, né? E foi uma coisa que eu escutei bastante do meu médico, né? E na época, tudo que eu estava tentando, e aí eu, né, eu queria muito, eu queria tanto que ele falou assim, eu falei, meu, vamos, o que que faz, né, para dar certo? Ele, vamos pro FIV, Hum. já que você quer muito. Então também houve uma certa impaciência minha Mas ali, na né? primeira FIV você já. Já Ah, engravidei, já E você engravidei. estava tentando há muito tempo? Fazia 1 ano e aham. meio, tudo. Já tinha feito uma, sabe, aquela.
lista de exames que a gente tem que fazer e tudo mais. Acho que os efeitos da FIV, de tanto hormônio que você toma, eles se prolongam e por isso que. Dizem que sim, porque quando eu fiz o acompanhamento, né, a quantidade de hormônio que a gente toma para regularizar o corpo, diz a nutricionista que eu, né, que fazia parte desse grupo, Uhum. desse médico maravilhoso que eu tive, ela falou que demora até uns 2 anos para o corpo entrar num equilíbrio. Então, você imagina isso acumulado num pós-parto, acumulado no, É. né? Então, assim, eu posso dizer que eu não percebi, né, efetivamente os efeitos do hormônio enquanto eu estava no tratamento, né? Tá. Mas Fisicamente, você tá falando. fisicamente, né? Mas o pós-parto de todos eu senti bem, entendeu? Que é uma mudança, assim, abrupta, né? Num dia você tá ali com o barrigão, no dia seguinte você tem um ser humano para cuidar, e aí o que que eu Uhum. faço? Uhum. E aí, então a Júlia veio nesse Veio, Com susto. 6 meses, veio você falou. 6 meses. Aí é assim, o que a gente vai entrar naquele ponto, né? O tema central do episódio aqui é falar da carga emocional, que já você tava no puerpério ainda e de repente Sim, se vê grávida novamente. Imagina. gente, eu fiquei na hora que eu não sabia o que dizer. Sabe quando você olha, você não acredita, você olha, você não acredita, você olha, você não acredita? Foi isso mesmo, né? Tanto que na hora eu liguei, eu falei assim, mãe, eu não tô acreditando, eu tô grávida. E eu fiquei assim, ó, parada. Eu lembro o lugar onde eu estava sentada, entendeu? Então, assim, óbvio, né? Ao longo da gravidez, né? Ela foi muito querida, né? Muito, mas assim, o primeiro Foi um choque. baque foi um choque, né? Da mesma forma o Luca também, né? Que eu já tinha É isso que eu ia perguntar. E ele, o terceiro. o Eu não terceiro. conheço ninguém que planeje o terceiro filho. Olha, Os não foi 6. planejado. Não foi planejado, mas como nesse meio do caminho, né? Entre eu casei com o pai das meninas, eu tive a Júlia, tive a Luísa. A gente se divorciou quando a Luísa tinha 1 ano e 1 mês, se não me engano. E a Julinha acabou de Julinha é uma nascer. bebê, 11 meses, estava aprendendo a andar ainda e milhares de coisas. A gente se divorciou nessa época, né? Então eu passei muito tempo sozinha, né? Um bom tempo sozinha, com, né, tentando entender também o que tinha acontecido, tentando assimilar, porque tudo tinha mudado, a gente tinha alguns combinados ali naquele meio do caminho, que era eu poder ficar cuidando das meninas, e de repente tudo virou, né? O jogo virou, tive que voltar para o mercado de trabalho, né? E aí foi também que eu recebi um incentivo muito grande da minha família nesse período que eu estava, né? Muito, eu me senti realmente desorientada, né? Tanto que eu Sei falo, como é. tanto que eu falo para minha, né? Falava muito para e falo para minha analista que foi um período que eu não lembro muita coisa, né? Foi um período que me criou um bloqueio, porque era tanta coisa, né? Uma demanda Com duas emocional. bebês. 2 bebês e fora, eu estou falando dos cuidados, a demanda emocional que a gente carrega, né. Por quê? Porque era a minha segunda, estava ali pequenininha, eu tinha que voltar a um contexto de trabalho, eu tinha que, né, e aí, o que que eu faço, né, como é que vai ser, né. Então são muitas inseguranças aí que vão permeando e principalmente, né, que eu acho que a gente acaba, né, deixando e esquecendo, né, ao longo do tempo, quando as coisas se sedimenta, que a gente tem que ter vida, né. Ô Fê, antes, depois eu quero voltar nesse assunto, Tá. mas você lembra do momento exato que você se sentiu mãe, que você falou assim: "Opa, espera aí, agora", que a gente fala aqui, né, Hum. quando você tem filho, a sua prioridade muda. Uhum. Deixa de ser nós, porque principalmente quando é nenenzinho, que a gente tem que fazer a criança sobreviver. Hum. E eu até, assim, do meu ponto de vista, eu gostava muito disso. Não que eu me descuidei, mas até hoje, assim, a primeira coisa que eu penso é, se eu tiver X dinheiro pra gastar, eu vou pensar em comprar alguma coisa pra Madu, ao Sim. invés de comprar pra mim. Roupa, essas Uhum. coisas, sabe? Porque, eu não cresço mais, então, beleza, tudo serve. Gostaria de uma coisa nova. Mas a Madu precisa, então, tipo, eu foco Uhum. nisso. Eu Uhum. acho que a maioria das mães também, né? Tipo, Sim. ainda e pra sempre vai colocar o filho como prioridade. Sim. Mas teve algum momento em que você se sentiu, nossa, eu não estou mais pensando em mim agora, minha prioridade é outra, que você virou mãe? Foi durante a gestação? Foi quando nasceu? Foi depois? Eu acho que foi quando nasceu, acho que quando eu estava ainda na barriga não caiu a ficha para mim, entendeu? Porque não estava ali, né, estava aqui. Eu É. sentia,
né, você tem uma ligação, mas para mim, Fernanda, foi quando nasceu, porque eu falei assim, tá, e aí? Né? Como é que troca? E o que que faz, entendeu? Então foi muito nesse momento para mim que aquilo ali se Aham. concretizou, né? Tá ali, tem uma criança que você vai ter que, né, você vai ter que ensiná-la, né, E sobre a vida e tudo. você consegue perceber alguma coisa assim que você acha que se perdeu virando mãe? Na sua personalidade? Eu acho que a gente acaba deixando, né? Eu acho que não sou completamente paciente, tá? Né? Oxe, mas não, ninguém é. Tá, mas que fique essa. Mas eu acho que eu me tornei um pouco, eu acho que a gente vai se tornando mais resiliente, mais paciente com as coisas, porque Uhum. é parte do Que você é processo. testado o tempo todo. Eu É. sou a pessoa mais sem paciência do mundo, quem me conhece sabe. E às vezes a gente perde a paciência, né? Assim, é claro que a Total. gente não vai fazer nada ilícito, agressão nenhuma, mas quem nunca, que mãe nunca teve que, tipo, sair, sei lá, gritar ou se trancar, é porque. Pelo amor de E Deus, quando você gente. tá casada Sim. ainda, né? Você tem um outro adulto lá que compartilha, que nem vocês fazem, né? Tem um combinado. Uhum. Quando vê que um já deu, ó, assume aqui porque eu já não aguento mais, Uhum. e vice-versa. Uhum, A uhum. partir do momento que você vira, não mãe solo, né? Porque existe o pai, mas tô falando que você fica sozinha na casa com as crianças, você vai falar assim: se eu perder a paciência, o que que eu vou fazer? Não tenho nem opção agora, não tenho mais nem o direito de perder minha paciência. Então, mas eu acho que a gente pensa errado, foi o que você falou, a gente é ser humano antes de ser Uhum. mãe. Óbvio que você quer ter a melhor conduta, o melhor tudo em relação ao seu filho, mas a gente é um ser humano, então assim, né, foi o que você falou, não vou cometer nada ilícito, mas, Uns né, gritinhos, não tem problema, né? Que bater a gente não bate mais, né? Porque, né, na nossa geração, se a gente fosse mãe dos anos 90, mas uns É. gritinhos, por que que eu não posso nem gritar, né? Não tem nem. não, e assim, de verdade, é isso que eu acho, a gente tem que ter esse olhar também muito amoroso sobre nós, porque é muita carga, gente. Uhum. Né, é muita carga que a sociedade coloca, que a gente É. coloca aí no meio dessa, né? E a gente é esse ser que está em construção, a gente é essa mãe que está. Cara, eu brinco com a muito com a minha analista. As meninas estão na adolescência. A hora que eu aprender a ser mãe de Meu adolescente, Deus. elas já vão estar adultas. É. É isso. Uhum. Aí o Luca vai estar adolescente, só que ele é menino, que o comportamento é completamente E é diferente. outro contexto, né? A gente está em outro contexto emocional, É. financeiro, milhares de coisas. Então, sempre vai ser diferente. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter esse olhar muito amoroso também com a gente nessa caminhada, sabe? Uhum. É muito importante. Não é passar a mão na cabeça, né? Mas é não se agarrar na culpa, né? É entender, é se responsabilizar, olhar, se questionar, ver o que que eu posso fazer de melhor, mas entender que nessa caminhada é isso. Vai ter dias que a gente vai estar com mais Uhum. paciência, vai ter dias que não, que a gente não vive numa redoma, Uhum. E não né? se culpar pelos dias sem paciência, Pelo porque às vezes amor não é de nem um dia, né? Às Deus. vezes é um minuto que você perdeu a É. paciência, aí você fica o Depois resto do já dia volta ao se normal. culpando, ah, eu Total, fiz isso. total, total. E você antes atuava já como psicóloga. Já. Você via isso acontecer com as suas pacientes, que você, antes de você viver na própria pele, e aí mudou alguma coisa nesse sentido, assim, antes você só falava na teoria e agora você sabe como Ah, é? muda, muda, porque eu acho que assim, agora eu realmente, né, entendo, né, não é que eu vou precisar passar por tudo para poder entender, mas agora eu acho que isso aproxima, Hum, né, quando eu tô cuidando, quando a gente tá, né, quando eu tô cuidando de alguém, eu acho que isso aproxima e dá aquele ar de, como que eu posso te dizer, de maior segurança até para outra e a pessoa. identificação delas, né? Total, total. Então, assim, ajuda muito, né? Ajudou muito eu ter me tornado mãe. Eu ter me tornado mãe, eu acho que também foi isso que me fez muito amadurecer nessa caminhada, porque é abrir mão de muita coisa, né? E eu acho, né, principalmente vendo muito, né, na minha história e vendo nas histórias de outras pessoas que eu atendo, né, o quanto também a gente precisa colocar o foco em nós, né? Eu acho que a gente muitas vezes que nem você estava falando da Madu, ah, eu compro tudo, nananã. Mas a gente tem que também lembrar que se você não tá bem, ela não vai estar bem. Eu acho que isso é um Então, exercício. é. Então eu acho que assim,
não é não deixar de ver, não deixar de ter esse cuidado, mas é também cuidar de você, porque você vai entregar para ela aquilo que você está carregando nesse momento, entendeu? Mas, por exemplo, principalmente agora que eu hoje eu tenho grande rede de apoio, né? Uhum, Então, por exemplo, essa questão da gente cuidar, fazer academia. uhum, Se você não tem algum outro adulto, ainda considerando as meninas pequenas, né? Se você não tem outra pessoa adulta, ou não mora mais com o pai dela dentro de casa, como que eu vou sair antes dela acordar para fazer um exercício? Ou então depois, na volta da escola, eu pego ela, não, como que eu vou deixar ela sozinha? Então, isso é muito comum da pessoa parar muito. de, não tenho tempo de ir na academia, não faço nenhum exercício porque eu não tenho tempo. Uhum, Porque não tem mesmo. Se você uhum. não. Ainda pior se a pessoa tem zero rede de apoio, né? Não, esquece, Aí é né? difícil você, assim, se colocar, se cuidar, se o ambiente não te ajuda a ter recursos para fazer o que você deveria estar Claro, fazendo. claro. É que eu, no meu caso, quando as meninas eram pequenas, eu tive também muita rede de apoio, né? Eu falo de um lugar muito privilegiado, né? Sim. Porque se você for ver, a grande maioria das mulheres Uhum. não tem, né? Então eu tive uma rede de apoio né, durante quando elas eram muito pequenas com babá, tive também muito com os meus pais, com a minha mãe, meu pai, então foram sempre pessoas que eu pude contar muito. Então esse lugar de eu ter tido o meu espaço, né, que foi nesse período que eu fiz o mestrado, consegui fazer o Mas aí as meninas já mestrado, estavam com quanto tempo? já estavam com elas, eu acho que uns 4 a Então, 5 mas até anos. aí você ficou uns 2, 3 anos na função Fiquei, mãe. fiquei, mas assim, também tinha rede de apoio, né? Ah, mãe, preciso ir no mercado, Uhum. tá aqui, deixo, né? Mas coisas básicas, né? Do dia a Muito, dia, não porque você cuidando de você. não, até porque eu também não tinha entendimento, né? E eu, É. eu me sentia muito culpada de falar assim, ó, vou deixar minhas Uhum. filhas para poder ir na academia, Sim. né? Eu demorei para entender que eu precisava estar bem, entendeu? Para eu poder dar esse suporte, dar esse, Dar né, para exemplo ela. também, né? Total, total, porque criança pequena, ela tá ali, que nem um radar, né? Ela tá vendo a forma que você interage com os outros, que vai ser a base muito, né, né, para ela na vida, ao longo da vida. Óbvio que vai surgir outras influências e tudo, mas essa base é muito importante, né? Ela não só aprende com a fala, com aquilo que a gente Uhum. fala, mas Não, aí ela vê, minha mãe, Vendo, minha mãe na verdade, né? trabalha, minha mãe Falando. cuida, vai na academia, elas quando, Uhum. né, tiverem idade vão querer fazer esse tipo de coisa também e vão se tornar sim, mulheres que vão se sim. cuidar também. Sim. Não é uma, Uma né, não regra. é uma regra, né, Uhum. gostaria que fosse, né, até porque chega um período que entra o social que também vai, né, Influenciar, influenciar muito nessas decisões, que por mais que você tenha um modelo, né, lá dentro, a gente, né, dentro de casa, é bem estruturado, esse tipo de coisa, a gente ainda influencia. Então é uma Uhum. probabilidade, nunca trate Uhum. como certeza. Ô Fê, por que você acha que tantas mulheres se identificam com essa questão de virar só mãe? A gente já trabalhou isso em outros episódios, que Hum, a gente fala assim, que aconteceu até uns 3 anos, a gente se identifica como, eu sou a mãe da Madu, ela fala assim, eu sou a mãe da Uhum. Rafa. aham. E você acha que a sociedade tem muito peso nessa questão de da grande maioria das mulheres aí virarem só mãe e aí se esquecerem completamente? Tem no... Acho que sim também, né, eu acho que a gente carrega também essa questão, né, social muito intensa a respeito do que se espera da mulher, né. Desde sempre, né? É, né, então a gente também pra gente é um lugar, apesar de desconfortável, que a gente tem tentado quebrar, né, estabelecendo parcerias mais no relacionamento mais saudáveis, de parceiros mais ativos em relação Uhum. né, à educação, mas mesmo assim a gente ainda está esbarrando com esse tipo de coisa, como você mesmo falou: "Ah, você não vai ter filho? Quando você vai ter filho? Quando você vai casar? Quando", Uhum. né, esquecendo que isso é uma escolha muito pessoal. Né, então acho que sim, a gente, né, nesse sentido a gente acaba, né, sofrendo esse tipo de influência, né, E muito isso grande. é mais comum em algum.
mulheres com determinada personalidade, assim, de se apagar ou não? Mulheres muito perfeccionistas ou não? Eu acho que perfeccionista, não sei te responder especificamente se tem uma, né, um perfil, Uhum. mas na minha perspectiva, eu acho que pessoas perfeccionistas devam sofrer um pouco mais, porque Uhum. é um caminho de aprendizado, de tentativa e É. erro com criança, né? A gente vai vendo que às vezes para uma criança funciona, para outra E na não. maternidade não tem nada E perfeito. não tem nada perfeito. É. Então, se você não lida bem com isso, eu acredito que vai ser um lugar maior de sofrimento ainda, E entendeu? vai influenciar até na criança, né, porque Muito. ela vai ter a sensação de que a mãe dela é completamente que ela tem talvez algum tipo de responsabilidade pelo como a mãe dela se sente. E a gente sempre Uhum. fala, a gente tem que evitar ao máximo de dar qualquer tipo de peso emocional, de carga emocional para a criança, eles não têm que cuidar dos É. pais, né, ou se Total, sentir na total. obrigação de, não deixar um triste, não deixar fulano bravo, ou, minha mãe chora, por exemplo, maior, assim, não vou sair com as minhas amigas porque minha mãe ela quer que eu fique, entendeu? A gente não pode dar esse tipo de carga pra Uhum, criança. uhum. Mas que invariavelmente, às vezes, acaba dando, né? De uma maneira sem querer, né? Por isso que eu Mas tem a maneira narcisista, né, também que é por querer. não, assim, de maneira não intencional, porque eu acho que assim, a gente só vai começar a ter clareza nessa caminhada, né? E eu vou puxar a minha sardinha aqui, né? Com autoconhecimento, né? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, menos nesse lugar a gente cai. Uhum. Não estou falando que a gente vai chegar em algum momento à perfeição, não vamos, né? Esse é o caminho do erro, né? Mas eu acho que a gente vai aprender a sofrer menos com aquela coisa, caiu, levantou, bora, seguiu, entendeu? De ver as coisas de uma outra maneira, com maior fluidez e menos culpa, né? Porque eu acho que o tema central nosso, né, de nós mães, é a culpa, Nasce uma mãe, nasce uma É. culpa, né? né? A gente não, né, tem essa dificuldade de lidar, Mas né, eu acho com que até pra coisas isso. mais básicas, falando assim do dia a dia, no final das contas, essa carga que a gente fala que é invisível, até pra nós é invisível, se você comparar com o marido, com o homem, com o pai das crianças. Coisas básicas do que você citou no início, eh trocar a fralda, mas você já sabe quantos pacotes de fralda tem, que tamanho que você tem que Uhum. comprar, ou se faltou a fralda na mochila da escola, se você tem que colocar. Essa coisa que a gente fica pensando, Sim. que gasta energia e nunca, eu duvido que passa na cabeça de um pai se preocupar nesse nível de coisa, Não, sabe? é muito difícil que o homem se preocupe, né, com isso, e por isso que é Acho interessante. que biologicamente eles não foram feitos para acho que ter esse Olha, tipo eu de não, eu preocupação. prefiro nem Será? pensar na parte biológica, porque assim, se eu for pensar Vai dar nisso, a ter gente desculpa vai pra tudo. dar desculpa para tudo Sim, para mas eles. é que a mãe é assim desde que o mundo é mundo, né? A mãe é, a gente é É mulher, que a eu acho gente que a tá gente, eu ligada acho que a nas gente pensa assim, se coisas. eu não me preocupar com isso, não vai ter Não vai ninguém ter pra ninguém. se preocupar. Isso. Ninguém vai resolver. Então, assim, a gente assume uma responsabilidade, a gente nem dá chance pro pai assumir Sim. essa questão, então você cuida da quantidade de fraldas e eu cuido da quantidade de leite. Não dá, não, a gente já tá cuidando de tudo, sem dar chance Isso pra não é ele. nem com a criança pequena. A gente É, com as já tudo. tão É. grande e a gente tá ainda assim, a nossa cabeça fica o tempo todo. Ah, porque tem o lanche da escola, a É, mochila da escola tá material. pronta, aí precisa, vai ter o passeio, E como que vai ela entrar vai de férias, vestida? o que que eu vou fazer com ela nas É, férias? a nossa Uhum, cabeça uhum. assim. E a gente, assim, talvez isso seja culpa nossa mesmo, porque a gente não dá chance para o outro assumir essa responsabilidade. Só que, por outro lado, eu não me culpo. Eu tô muito bem obrigada de assumir tudo isso. Porque eu ainda acho que, assim, mas talvez porque eu sou virginiana, então, assim, ninguém vai fazer melhor que eu, então deixa que eu cuido daqui. Não, eu acho que é assim, né? Se a gente olhar por esse fator biológico, é muito confortável para eles continuarem do jeito que estão, Uhum. né? Então, eu acho que é uma questão, tem essa questão social que coloca também a gente nesse lugar, mas concordo com o que a Paulinha disse. É isso, é sobre isso, entendeu? Acho que a gente precisa tirar e entender que é um ser adulto, que é tão responsável Uhum. quanto você, né? E que, de fato, né, se ele está ali como Uhum. parceiro, isso faz parte. Ô, Fê, muda essa questão da carga mental, muda quando você tem mais do que um filho? Muda, assim, melhora quando você tem o segundo e o terceiro? Ou quando você tá num segundo marido, melhora, assim, a nossa,
parte de, tipo, eu querer dividir responsabilidades? Quando você já passou por um, e aí você fala assim, não, agora eu não vou errar nisso de novo, não vou falhar nisso, vou dividir Uhum. melhor aqui. Não, melhora, mas não é garantia de se conseguir, entendeu? Porque vai do outro, né? Você entrega, você coloca, você, né, fala, ó, tô precisando de você aqui ativo, né? Então, assim, vai do outro, né? Vai do outro também entender toda e Fazer pra... fazer essa demanda. Mas hoje em dia, óbvio, eu fui para um segundo casamento muito mais consciente. Mas isso também não significa que eu também não caí em velhos buracos que eu já tinha caído, né? Então, assim, porque eu acho que faz parte do processo, né? Esses buracos que às vezes a gente cai novamente, né, em outros relacionamentos, diz muito daquilo que a gente precisa olhar ainda dentro da gente, né? Que está muito latejando, que a gente não, né, não conseguiu a tempo organizar tudo isso. Então, assim, né, como eu, né, nesse meu segundo casamento, ainda enfrento, né? Tem coisas, tem ajustes para Uhum. se fazer, né? Ah, eu Porque acho que sempre vai ter, né? Até quando você sempre vai tiver ter. 50 anos casado. Porque é outro, né? Eu queria, na verdade, que ele fizesse o que eu quero, né? O que eu É. falo, né? E é um outro, que é um ser desejante, que tá ali, que não entende as coisas na mesma urgência que eu entendo, que foi criado de uma maneira Uhum. diferente. Então, já começa por aí, né? Mas é desafiador, é bem desafiador isso, né? Esse processo todo. Você consegue identificar sinais que indicam que uma mulher está se perdendo de si mesma e ela ainda não percebeu, ela ainda não assumiu que tá? Eu acho que assim, principalmente com criança pequena, É. né, quando a gente começa a não se cuidar, não se ver, né. Sinais Eh, físicos, então, de falta de cuidado. acho que sim, acho que sim, acho que sim, ele começa a se expressar muito mais fisicamente, né, assim, sabe, a falta de cuidado, daquele jeito que às vezes você tá em casa, você fala: "Ai, deixa eu", né. Então acho que e não é um processo que aparece, né, ele vai vindo, ele vai pipocando, vai vindo aos poucos, vai vindo com um cansaço de eu fazer tudo e depois me deixar por último, aí o né, quando eu vou chegar nesse momento, eu não tenho mais paciência, eu tô cansada, eu tô exausta, e aí vai nessa bola de neve, né. Por isso que, às vezes, eu tenho um pensamento um tanto quanto polêmico, né, mas eu acho Fala, que fala que a gente gosta de polêmica. Uhum. não, assim, que né, a gente sempre coloca o filho né, à frente, Uhum. né. E eu não acho que seja à frente, né, porque quem tem que estar nessa base muito firme somos Uhum. nós, né, que a gente que vai dar esse sustento, a gente que vai dar essa base para eles, né. Não estou falando que também sejamos nós, né, mas eu acho que Nós, você diz as nós, as mães. mulheres, né, Uhum. mas de fato entender que é uma coisa, né, que não existe uma hierarquia aí, né, existe uma necessidade e a sua necessidade é tão importante quanto a necessidade dos seus filhos, né. Então acho que isso é um fator muito importante para a gente prestar atenção, porque a maternidade, né, ela é exaustiva. Uhum. Né, tem dias que eu já milhares de vezes já pensei assim: "Por favor, alguém me abduza Uhum. aqui", né, porque é muita Você tem 3, coisa. né? Você tá multiplicada aí. Não, mas eu acho que independente, né, óbvio, 3, né, são 3 filhos, momentos muito diferentes, é bem desafiador, mas para um filho também já é, né. Já tem uma mudança muito grande. Então E quando esse esgotamento da mulher não é reconhecido a tempo, o que pode acontecer? a gente caminha, né, para um processo de depressão, né, então que tem que ficar muito de olho, né, principalmente nesse pós-parto, né, onde os hormônios estão, né, tem estudos que falam que pode demorar até 2 Uhum. anos para a mulher sair desse processo todo. Então, é um momento em que também o nosso parceiro tem que estar prestando muita atenção, né, em nós, né, porque a nossa atenção está voltada para a criança, né, para atender a necessidade daquele ser que nasce completamente indefeso e que realmente está precisando da gente. Uhum. A grande questão é que a gente precisa começar também a adaptar o nosso olhar e entender que essa criança vai crescendo e, com isso, adaptando todo esse processo. É, e eu acho que até quando a mãe ela se torna muito dependente da criança e se esquece, Uhum. aí isso é só assim, você se prejudicar sozinha, porque a criança vai crescendo e vai se tornando uma criança independente,
birrenta, com opinião, e aí vai te questionar e vai brigar. E aí, essa mãe que se tornou muito dependente desde de que teve o filho, pode também depois ter algum processo de depressão, porque vai ver que, o filho tá cada vez mais Sim, independente. Como assim meu filho tá sim. independente de mim? E aí ter esse tipo de frustração. Total, e eu também posso criar com isso crianças extremamente Dependentes, dependentes, né? Que entendeu? vão se tornar adultos disfuncionais. Então, assim, tem que ter muito um olhar bem atento em relação a isso. Você tem alguns passos práticos para que uma mulher se reconheça nesse cenário caótico, principalmente se a gente for falar, vai, do puerpério, assim, ou ao longo da vida mesmo, assim, alguns passos do tipo, dicas para não deixar carga mental te fazer te esquecer de você mesma? Olha, eu acho que assim, eu vou muito baseado por mim, né? Eu acho que rede de apoio é uma coisa muito importante, que eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente Tem que usar a rede, tem né? que usar, não tem que ficar Salva a com. exceção se a pessoa realmente não tiver, Claro, né? Que isso mas não depende assim, dela. tem que usar, tem que pedir ajuda, tem que levantar a mão. A gente não é essa super mulher e tá tudo bem não ser essa super mulher, tá? Então a gente tem que levantar a mão, tem que pedir ajuda, tem que entender, por mais difícil que seja para nós, ainda mais nos primeiros meses, que é importante que você tenha um momento para você, Hum, sabe? Aquele momento em que você pode estar tranquila, que você não tem que cuidar de ninguém, né? Então, Difícil no começo. muito, muito, mas pelo menos eu aproveitava muito quando eu tinha, né? Eu falava, olha, é a rede de apoio, né? Uhum. Então, às vezes eu ia resolver alguma coisa, já aproveitava hum. um tempinho para mim, né? Então, e ter um parceiro muito atento, né? Que é o que eu falei, se E tiver um parceiro, e né? parceiro, não filho, tá, gente? É parceiro, né? Então, e o parceiro está disposto a se rever, né? Porque muda também, né? Ele muda o contexto, não só nosso, obviamente a mulher, acho que tem uma mudança muito grande, mas o parceiro também, né? Hum. Ô Fê, no começo eu te apresentei, eu falei que você era mestre em distúrbio de É. desenvolvimento. E aí a pergunta é: quando o filho tem algum distúrbio, essa carga mental Uhum. que a gente que já existe normalmente com um filho saudável, né? Uhum. Quando o filho tem algum distúrbio, a carga mental da mãe, a gente tá falando aí de outro patamar. E podia falar que Uhum. dos pais, e muitas vezes dos pais, né? Pai e mãe. Uhum. Mas da mãe é surreal o que É. acontece, né, nessa carga mental. Como que isso aparece na prática clínica? E aí fala um pouquinho também dessa parte, porque tem a terapia para criança Tá. e o que você faz. Quando eu fiz o mestrado em distúrbio do desenvolvimento, eu não trabalhei com criança, né? Eu trabalhei com mãe. Acho que foi uma questão muito minha, né? Eu estava também num momento em que as meninas eram um pouquinho maiores, mas queria focar muito e não tinha muito trabalho na época voltado para isso. Hum, Então, eu estudei mães de crianças com TEA, né? E apliquei uma escala de sobrecarga. Estresse e sobrecarga, duas escalas, né? E, obviamente, né, como era de se uhum, esperar, e a gente tem essa noção, o estresse e sobrecarga absurdo, no alto índice de mães solos, tá? uhum. E mesmo não sendo mãe solo, aonde a mãe era a principal força motriz ali daquela Que aí ela família tem que para largar o poder. trabalho para se dedicar exclusivamente à criança. Entendeu? Então, assim, foi um lugar para mim que me mostrou, né, o quanto naquele sentido eu também estava sendo privilegiada, né, Uhum, porque eu estava tendo uma rede de apoio, eu estava uhum. podendo fazer o meu mestrado, né, e me reforça também muito a importância desse olhar para o feminino, para a mulher, né, o quanto a gente precisa, né, cuidar da nossa sobrecarga, do nosso nível de estresse, tudo, mas foram níveis alarmantes ali, né, foram situações que a gente muitos relatos que eu escutei, né, numa escola específica que eu fiz o meu estudo lá no Morumbi, se não me engano, que assim, para mim era muito difícil, apesar de Tem lidar algum com tipo de isso. culpa diferente que elas carregam, além da culpa normal da maternidade, por ter um filho com distúrbio de desenvolvimento? É isso, Ela se culpa por é ter um filho isso, assim, é isso, é isso. mesmo que não tenha nada a ver com genética. E atribui necessariamente, basicamente só a elas, Uhum. entendeu? No meio disso Porque você tudo. falou que a maioria também, tipo, mãe solo, porque a gente
também entrevistou aqui uma pessoa que teve também um filho com condições, né? Um filho especial, e o pai da criança, quando tinha acho que 18 meses de vida, falou assim: não aguento, não consigo, e saiu fora. Aí eu falo, nossa, que privilégio, né? Porque a mãe não pode falar assim, não aguento, não consigo. Não, poderia, né? Esses dias eu peguei uma Uber um tempo atrás, né? E ela estava trabalhando, tudo, e eu adoro bater papo, né? Sentei lá na cadeira e fui batendo, eu sentei lá no banco de trás e fui batendo papo. Ela era, né? E ela contando sobre a vida, que ela tinha divorciado, trabalhava numa escola, tudo, e os filhos estavam morando com o pai. Hum. Por quê? Porque ela falou assim: olha, eu não tenho condições, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Meus filhos precisam ter uma estrutura, eu não vou conseguir dar, então quem paga a pensão sou eu. Sim, mas não tinham nenhum distúrbio a criança, né? Porque Não, mas o que eu tô querendo eu dizer entendi o assim é exemplo, possível, possível, é que é entendeu? raridade. É raro, raríssimo. Não, e eu fiquei encantada com né? Eu falei assim, né? Porque é uma força que a gente A gente precisa conhece uma ter. também, né? Que ela tem 2 filhos, cada um com o pai, e os 2 filhos ficam com os pais, não moram com ela. Por conta também do trabalho dela, que existe Sim, trabalho de final de sim, semana. sim. Mas mesmo assim, né, a gente arruma inúmeras justificativas para não deixá-los exercer também esse lugar, né? Porque, né, é difícil também para a gente, né? A gente foi acostumada, né? Muito tempo, muito, né, socialmente, né? O que que a sociedade pensa, né? Tanto que quando eu escutei, eu mesma fiz assim, aí eu falei assim, nossa, que legal. Mas o primeiro impacto É que um te dá, julgamento, já né? vem um julgamento, entendeu? Do tipo, mas como Na assim? verdade, eu pensaria assim, como você consegue É. ficar Mas sem foi os seus filhos isso. em casa, assim, dormir com eles e acordar e... É, mas é porque na nossa cabeça de mãe é impossível isso. Isso. Eu não me vejo nessa situação, assim, É. Sim. porque a gente foi programada para ser diferente. Entendeu? Tanto que dá aquele impacto quando, né, você escuta, você fala É, assim: "Mas gente, eu não", né, como assim, é. né, foge do nosso controle, né, Uhum. foge da questão do Tanto que a pessoa controle. que a gente conhece, quando ela me contou, eu quis saber mais. Não Eu é? falei: "Mas como Quando que ela é me contou, eu isso?" falei assim: "Mentira! Não, impossível, não conseguiria". Ô Fê, agora fala pra gente, Hum. explica o que que é semiótica psicanalítica. Ai, gente, olha o nome, né, Tentei semiótica. pesquisar aqui pra fazer a abertura, mas eu falei: Não. "Não, complexo demais, vamos deixar É ela o pra". seguinte, é o estudo da palavra, né? A gente estuda as palavras, a semiologia é o estudo da palavra. E por que que é importante eu estudar a palavra? Porque ela diz, né, num atendimento clínico, né, a palavra que você usa no Ah. contexto, né? Como eu falo, você consegue interpretar. Isso daí, na verdade, também é muito utilizado em marketing, a semiótica, então, né, quais palavras, por que que usa, o que que chama. Então, Do tipo de assim, tem algumas palavras que você consegue identificar, um gatilho, ela deve estar se sentindo assim, você consegue aprofundar mais naquela questão. eu consigo entender o contexto. O gatilho eu vou entender pela história da pessoa, entendeu? Se aquilo ali é um gatilho, mas eu vou entender melhor o que ela quer dizer Uhum. com aquilo que ela está me falando, através de entender melhor um pouco as palavras, do tipo, por que que ela não falou, ao invés dela falar que ela tá, eu tô feliz, né? Ao invés de falar tô alegre, a pessoa fala eu tô feliz. Entendeu? Uhum. Então é mais ou menos isso. É até difícil para a gente explicar, Uhum. né? Aqui, ó, se, por exemplo, se a gente usa a Hum. palavra boa mãe para descrever uma mãe que seja guerreira, que se doa, que está 100% disponível, você acha que isso seria, do ponto de vista semiótico, talvez usar essa palavra que acaba aprisionando muitas mulheres, fala assim, eu preciso ser uma boa mãe, então para ser uma boa mãe, eu preciso ser full time minha criança, e aí eu acabo me esquecendo, porque eu não Total. preciso ser uma boa mulher, eu preciso ser uma boa mãe. Total, porque a gente só foca num papel, né? A gente é milhares de papéis ao mesmo tempo, né? Você no teu trabalho, é você com você mesma, é você mãe da Madu, é você filha. Então Uhum. são vários papéis para poder administrar, né? Então, quando a gente limita, e o que que é bom, né? O que que é bom para você? Pode ser que não seja para mim, né? Eu acho que ser boa mãe, vem desse contexto muito social, daquilo que o outro espera da E, gente. e talvez algo que venha lá do passado, que era Total. completamente diferente Uhum.
de como é o mundo hoje, né? Aham, muito, muito vem desse conceito, né, que foi de uma certa forma, só foi acrescentando, né, Uhum, sim. ao É, longo da para as caminhada. nossas mães, o que era ser uma boa mãe já é diferente do que é hoje em dia. O Uhum. contexto de maternidade mudou. E na Hum. prática, Fê, como que você consegue Uhum. usar isso nessa questão de falar de sobrecarga materna, da pessoa se esquecer? Você consegue identificar assim, ah, ela tá se esquecendo, ela tá deixando de lado, e aí talvez interferir nesse quesito? Normalmente, quando eu começo a perceber, é pela, né, quando eu tenho, né, esse primeiro encontro, alguns encontros, né, com o paciente, você começa a perceber pela sobrecarga de coisas que ela te faz, né, Uhum. e que naturalmente você fica se perguntando: "Tá, e você?", E ela né. nunca responde na primeira pessoa. Nunca, na maior parte das vezes, entendeu. Então ela é aquela mãe que vai, acorda, leva filho, volta, faz comida, aí vai trabalhar, trabalha não sei o quê, volta, pega nã Você chega e você fala assim: "Tá, e você? Onde você tá aí Ah, eu faço nisso?". minha rotina de skincare em 20 segundos, antes do meu filho acordar. Entendeu? Então Uhum. é plenamente identificável, né, ainda mais com esse acúmulo de funções que a gente tem, né. Uhum. E agora vamos mudar um pouco de assunto, Bom. mas vou puxar o gancho no sentido dessa questão da mulher que se esquece Uhum, em prol sempre de outra pessoa, seja o filho ou uhum, outra pessoa. Depois que você teve as suas filhas, você falou que você divorciou. uhum. Como foi esse processo de decisão? Em algum momento você sentiu que você estava se perdendo e aí isso foi algum motivo para você voltar a parar, repensar tudo e aí mudar o rumo da sua vida? Então, eu, na verdade, como o meu divórcio não foi uma coisa muito tranquila, né, e não foi uma decisão, vamos dizer, minha, né, foi uma decisão dele nesse sentido, eu fui pega muito Hum, desprevenida, então eu não tive muito, né, naquele momento eu não conseguia elaborar nem pensar muita nada. coisa, eu conseguia sobreviver, né, ainda estava tentando entender o que estava acontecendo ali, né. Eu acho que eu fui começar a perceber um pouquinho a importância disso quando as pessoas começavam a me falar que eu estava muito estranha, que eu estava muito fechada, né, então eu ficava só aos cuidados das crianças, no máximo eu ia para Uhum, casa da minha mãe: "Vai, sai, né, tem que sair, tem", e eu não estava tendo vontade, né, e aí foi uma volta minha que eu fiz pra uhum, análise, uhum. né, nesse processo todo para poder conseguir organizar, né, tudo isso e trabalhar o meu medo de: "E aí, eu vou, né, como que vai ser?". Mas é porque isso, infelizmente, tá muito comum agora, assim, na nossa geração, né? Eu vou fazer 36 anos e eu Uhum, conheço muita gente da minha idade ou menos que já casou e já divorciou também, com um uhum, filho pequeno. E aí a gente começa a se questionar, porque além de ser, ah, eu sou a mãe da minha filha, eu sou uhum. casada com fulano. E aí de repente você não é mãe, você continua sendo a mãe da sua filha, só que agora você é o quê? Você é uma mãe solteira, você é uma mãe divorciada, aí você tem seu trabalho, mas e agora? Qualquer lugar que eu vou, ah, estado civil, ah, sou divorciada, então essa até questão do que a mulher também se via como esposa e de repente não é mais, então tem que ressignificar tudo isso. Tudo, E tudo. é um processo que para algumas mulheres pode ser muito doloroso e tomar muito tempo, Uhum. e para outras não, né? Pode ser, ah, O tempo tô é melhor muito agora. o tempo é muito relativo, é muito pessoal, entendeu. Eu não Uhum, posso falar que eu tive vamos dizer, um retorno ali uhum. muito rápido, É, eu ia né. perguntar isso. Quanto tempo depois Ah. você acordou assim, falou, não, agora eu preciso voltar a me olhar, Ah, voltar a eu cuidar acho que de no mim. mínimo eu demorei acho que um ano e pouco, sabe, para poder me organizar internamente, né, com tudo isso. E mesmo assim, se como psicóloga você já tivesse atendido pacientes, mulheres que passaram por isso, quando a gente passa na pele não existe teoria. Totalmente diferente, né, totalmente diferente, né, porque eu tô falando da perspectiva que vivencia, né, então fica difícil até para a gente enxergar quando tá vivenciando, né, esse tipo de situação, esse tipo de coisa que eu Uhum, estava me descuidando. "Olha, eu precisei de alguém me avisar. Ó, você uhum. não tá se olhando, você, né, olha, se suas filhas estão indo lá, aproveita, vai sair que não sei". No comecinho, no meu caso, eu não conseguia, quando ela não estava comigo, eu ficava em casa, assim, vendo TV, esperando a hora dela Sim. voltar.
bem no comecinho, você lembra? Ao Uhum. invés de tipo, vou aproveitar então e vou correr no parque. Não, eu não vou, porque eu quero esperar ela voltar. E eu lembro que eu chorava demais até ela voltar, sabe? É, mas eu também passei por isso. Eu acho que isso é um processo normal, né? É aquela coisa que quem eu brinco, né? Eu já passei por assim, pela síndrome do ninho vazio, né? Né? Lá de trás, porque Quando assim, fica o final de quando, semana sem, né? E do passa, nada, né? Você tinha todo dia criança, aí agora, a cada 15 dias, né? Na sim. maioria das vezes, aí você fica sem criança. Cadê É, minha criança? aí você tem, aí é nesse momento que a gente tem a real dimensão do quanto a gente se deixou, É. porque você fala, tá, e aí, o que que eu Tá faço? vazio agora. Não Né? faço mais nada. Porque normalmente quando acontece isso é porque a gente demandou muita energia, muito Em do nosso em função. função, entendeu? Isso já Aí sabe responde. o que que eu fiz? Eu Hum. comprei um cachorro. Queria mais trabalho. Pra ter ocupar a É, cabeça, pra não sentir esse vazio, porque pelo contrário, né? Aí é. nunca eu não tenho nada pra fazer, porque Uhum, eu tô no mínimo limpando sujeira, levando pra passear. uhum. Eu acho que com o tempo esse vazio que a gente vai sentindo, ele vai ficando mais Vai, é. administrável. Hoje em dia, né, também depois de tantos anos, né, para mim tá muito mais tranquilo, né? Mas é porque elas Mas eram muito bebês É. também, então, né? elas eram muito pequenas, gente. E é uma coisa que eu brinco Você até em ficar sem sua análise. bebê é. É. Era difícil, né? E Aham. assim, durante muito tempo, né? Até o pai delas, quando era pequena, elas eram muito pequenas, ele vinha em casa, Hum. né? Porque não dava para ficar tirando dois bebês de casa, Uhum. né? Então ele ia todo final de tarde, ia lá vê-las. Então, assim, né? Era bem desafiador, né? Uhum. Para mim. Você sentiu algum tipo de julgamento? Porque ainda em pleno 2026 acontece, né? No caso, uma família onde nunca ninguém se divorciou, já vi amigas minhas falando assim, sou a primeira da minha família que tá divorciando, ou então da sociedade mesmo, assim, sabe? Você com X idade, com 2 filhos pequenas, teve algum tipo de julgamento, que seja de amigos, família, sociedade, ou gente que você não conhece? Ah, teve, principalmente quando eu estava conhecendo, já tinha passado, né, dessa fase de estar, ai, desculpa, muito isolada, né, e estava né, Se dispondo, me permitindo, é. permitindo conhecer. Nossa, o que eu mais escutei, nossa, mas é tão novinha, já tem 2 filhos. E por que que existe isso ainda? O que que você acha? Cultura? Uhum. Ah, Criação dos homens? eu acho que assim, né, eu vou entrar numa É que questão parece que a gente tá polêmica. vivendo em 1950, né? É o machismo, né, gente, ainda por aí rodando, né, né, infelizmente acaba, né, deixando nesse lugar o homem, né? Uhum. Não todos, né, mas alguns ainda infelizmente tem esse olhar muito machista, né? E aí eu acho que vale muito, igual você falou lá atrás, a questão do autoconhecimento. E, se necessário, a mulher sim procurar uma terapia, fazer uma análise. Eu fiz, né? Não por esse motivo, mas para lidar com toda a situação também, Uhum. com a filha, passando por todo o que passou. Mas existe, né, o peso de você falar que você é divorciada ou mãe solteira. Então, se a mulher não se conhece profundamente, ou se ela não faz uma análise, ela pode, ao invés de ressurgir das cinzas, ela pode se afundar mais Total, ainda. por isso que a gente tem, né, que eu brinco, a gente tem que aceitar isso que tá rolando com a gente, né? Porque a partir do momento que você aceita o que vem de fora, Uhum. Tipo, aceita que dói menos, né? Então. né, eu acho que com uma boa parte das coisas que nos acontecem na vida é uma energia muito. Eu sei, estou falando racionalmente, porque nem sempre o racional acompanha o emocional e a Uhum. gente, né, faz questão de deixar muito claro, né? Mas é isso, né? Muitas vezes a gente precisa forma, né, de ver. E eu acho que assim, nessa minha caminhada, né, que foi, eu precisei de muitas pessoas me Isso que eu ia falar, dizendo. e de novo a rede de apoio, né? Porque Precisei, agora você precisei. precisa se reerguer como mulher, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar do emocional das suas filhas que estão passando, que antes morava com o pai e com a mãe, e aí não mora mais, então você volta a querer Uhum. cuidar super da criança, e aí você pode acabar se deixando pra Então, trás. mas mais uma vez eu volto, a gente tem que cuidar do nosso emocional para cuidar do É, emocional deles, né? pra não afetar, né? É isso, né? E Mas as meninas eram tão pequenas que elas não lembram dos eu pais acho que juntos. elas não lembram, né? Até então, acho que, Você nunca né? perguntou. Eu perguntei, acho que uma vez, muito Acho que tempo nem atrás, pergunta. mas elas não. E hoje, pra elas,
Aí, bom, chega na história, né? Com quanto tempo que você se relaciona de novo, que você casou de Eu novo? casei de novo, o Luca nasceu em 20, eu casei em 19, né? Eu fiquei um bom tempo sozinha, né? E aí eu conheci o Jorge, Hum. né, num aplicativo de namoro. É possível! É possível, porque eu não sei, acho que era um aplicativo na época que pegava por Aham. proximidade, eu não lembro, né? Nem lembro o nome. E ele trabalhava lá onde eu moro, né, lá em Alphaville, ele trabalhava. E aí foi que a gente se cruzou tudo, mas depois a gente foi ver que tinha várias outras Amigos em comum. questões. Ah, tinha amigos em comum? Não, a Ah. minha avó, minha avó, quando estava, né, pertinho do final da vida, ela foi para uma casa de repouso, era da família dele. Hum, Nem é. imaginava. Ah, era o destino. Teve alguns cruzamentos aí na Hum. história, né, E nesse para as meninas sentido. foi tranquilo, até porque a Gabi falou, elas eram muito pequenininhas, então elas não tinham talvez tanta lembrança da vida com você e o pai Não, delas, e aí quando aconteceu isso, elas também já estavam maiores, né? E mas foi tranquilo porque também, de uma certa forma, eu só apresentei o Jorge depois de um tempo, hum, né? Que a gente se inclusive sente eu ia seguro. te perguntar assim, o que É. você diria hoje para uma mulher que está enfrentando um divórcio e tem medo do julgamento das pessoas ao redor? E você já falou, a primeira que você falou, aceita, Aceita, Uhum. que né, tem coisa que tá aceita. fora do nosso alcance É. Do nosso de contornar. controle, é fato. Ou eu vou ficar lutando com isso, ou eu aceito isso. E a segunda dica é espera para apresentar. Não, eu esperei, né? Eu, Uhum. Fernanda, esperei, porque, assim, eu precisava me sentir segura nessa caminhada, né? Que eu Eu sei. acho que toda mulher com filho devia pensar assim, entendeu? Só apresentar quando tem certeza. É, senão você expõe a sua criança a mais, sei lá, talvez uma possível perda de novo, Eu enfim, acho, a minha preocupação sempre foi muito isso em relação ao divórcio, né? Tanto que, por mais difícil que tenha sido o divórcio, ele ia lá na casa, ficava lá na minha casa, via as meninas, né? Eu sempre quis que ele fosse um pai presente, e ele foi, né? Um pai presente, né? Nesse sentido. Então, e eu sempre quis preservar muito, sabe, esse lugar, né? Para de fato, né? E foi uma coisa que eu pensei muito, eu falei: "Cara, eu não tenho pais divorciados, Uhum. eu não sei o que que é isso", Uhum. né, então eu, né, acho que o meu intuito maior ao longo do crescimento também foi preservar, né, desse lugar de muita Uhum. confusão, de muita discussão, de muito tudo que vem, né, muitas vezes. E pra você como mulher, quando você conheceu o Jorge, essa questão, como foi reaprender a confiar em alguém, sendo que você veio de um casamento que não deu certo, ou depois de um, foi difícil ou foi natural, porque assim, era destino, tinha que ser? Não, eu acho que não foi difícil, porque eu já tinha feito uns testes antes, entendeu? Sabe, eu já estava namorando, eu já tinha namorado, mas eu nunca apresentava para as Uhum. meninas, entendeu? Eu tinha aquele meu período a cada 15 dias que eu pegava, chamava as Uhum. meninas, saía, aí eu conhecia, né? Aí começava a namorar, aí vinha alguma coisa que não dava certo. Então eu já tinha testado E também esse. demorou um tempo, né? Não foi aquela pessoa, aquela mulher ou homem, aquela pessoa que acaba de sair de um casamento e já se vê com outra pessoa. Nem deu tempo de você entender, assimilar o que aconteceu, ou se dar o tempo, né, que você Sim, precisaria. sim, Não foi essa a eu questão. não, porque assim, eu estava também muito perdida, não tinha a menor condição de conhecer ninguém. E eu acredito que, meu, eu queria estar mais aberta, preparada, né? E mais confiante nesse momento, Pronta, né? né? Pronto. Pronta, assim. Aí o seu filho, você falou que também não foi planejado. Seu terceiro filho. Não, não, Luca não, Luca não. Eu lembro, né? A gente já estava noivo, né? Que a gente falou, não, vamos casar, vamos casar. E Uhum. aí, nesse meio tempo, eu engravidei e casei com um barrigão de 5 meses do Luca. Então, assim, né? E eu lembro, foi a mesma sensação da Júlia. Meu Ah, isso que eu ia te perguntar. Deus! Ah, Meu Deus! Eu liguei para minha irmã, né, para Juliana, eu falei assim: Ju, eu fiz um teste de gravidez, mas eu tô grávida, mas eu não sei, pode estar errado. Ela falou: não tá errado. Eu falei: sim, tá errado, só pode estar errado. Ela: não, não tá errado. Vamos fazer exame de sangue? Eu falei assim: meu. Vamos. Aí ela foi, me levou, claramente, eu estava Uhum. gravidíssima e tudo mais, né? Mas assim, foi também, né? Porque veio para mim naquele momento, diferente da Júlia,
veio um medo, apesar de ter um parceiro ali do meu lado, mas vem aquela insegurança, É putz, e porque elas já aí? estavam com quantos? Elas já eram mais... Aí, de repente, você se vê voltando a ser mãe de um recém-nascido novamente, né? Coisa Sim, que... Acho pelo sim, medo também do que você passou, isso, né, com isso, elas tão pequenas, né. foi muito, né, porque eu sei né, como diria minha mãe, eu sabia o cortado que era, a dificuldade que Uhum. era. Mas e aí, como que você lidou com isso? Ou até como que você passou e você falaria pra alguém que se estivesse nessa situação? Porque você ficou com um medo absurdo por conta de experiência passada. Sim, Como não deixar isso acontecer? então, eu estava, né, eu acho que não fui eu que não deixei Uhum, acontecer, né, eu estava num processo terapêutico, né, e aí, uhum. ela me puxou e ela falou assim: "Calma, né, tipo, coloca o pé no chão, né, é a mesma situação, é É, a mesma pessoa, exato. Eu acho que né". isso que é o mais É. importante, né? Você ter alguém do teu lado que te passe Que te segurança. É. passe, né, e quando a gente é tomado por esse medo, ele é muito irracional, né, então eu tive ela que me colocou o pé no chão né, e também tive meu parceiro na hora que eu liguei, né, ele estava viajando, eu falei assim: "Acho que eu tô grávida", ele falou assim: "É Meu verdade? Deus. Que legal, que não sei o quê, calma, eu tô indo pra aí", porque ele é muito Que legal. ansioso, muito acelerado, assim, né, então acho que foi isso, né, foi isso que foi me passando segurança, né, é aquela coisa que eu falo, a gente vai com medo, mas vai, Uhum. entendeu? Entendi. Eu acho que a gente, óbvio, dadas as devidas proporções e tudo Uhum. mais, mas eu acho que, né, essa experiência a gente não tem que se fechar para a vida, né. Eu acho que cada situação é uma situação, então tem umas que são mais traumáticas e outras, mas é aquilo que a gente falou. Tem coisa que não tem como a gente controlar, então a melhor maneira é primeiro aceitar a situação, Uhum. depois se olhar com carinho, né? Não se culpar e cuidar de você, pra depois cuidar de quem mais tem lá pra cuidar. É. E vai com medo mesmo, mas vai, porque a vida é uma só, né? É isso. Esse é, eu ia te pedir agora um Hum, recado, se você puder dar um recado pra quem tá assistindo a gente e se identificou com esse tema. é, E aí você pode olhar para aquela câmera, tá. passa o seu recado para as mulheres que estão nos assistindo e fala aí do seu Insta, como que, se alguém quiser te encontrar, como que te acha? Tá. Eu queria dizer o seguinte, que sempre tem esperança, né, eu acho que, né, o recomeço, né, a gente tem que estar se eu puder dar um recado, até pela minha experiência pessoal, façam análise, façam terapia, é uma ajuda grandiosa e foi, não é só porque eu sou, É porque mas, você faz, né, né? eu faço até hoje, né, gente, porque tem muita coisa ainda. Então, né, e eu acho que nunca perca esperança, né, de encontrar alguém, de encontrar um parceiro bacana, né, é possível, mas eu acho que também a gente precisa olhar, né, para essas dores que a gente vê que vieram de relacionamentos anteriores, para que a gente possa ter a consciência, né, de não Uhum. repeti-los novamente, né, aquilo que principalmente nos agrediu, né, porque meu avô sempre falava um ditado que eu lembro né, e para mim eu levo isso muito para minha vida. Um negócio é bom quando é bom para todo mundo, tem que ser bom para mim e para você. O relacionamento é esse lugar que exige essa negociação, né? Então, que a gente não se esqueça que tem que ser bom pra gente, porque nós mães sempre esquecemos desse lugar, né? Então, que seja bom também o relacionamento quando a gente esteja né, está num relacionamento que seja bom, que a gente também tenha sempre muito esse olhar, né? Porque nada adianta também um casal estar junto Pelos filhos e não. pelos filhos e não estarem, porque a criança aprende pela observação, né? E ela vai entender uma parte do mundo, né? Desenhada, né? Pelo olhar do pai, pelo olhar da mãe, por essa relação. Então é isso, né? Eu acho que é esse o recado que eu tenho para deixar. E para te acharem, Ah, para me achar é meu Insta, né? Gente, eu sou uma negação para essa parte de. mas vocês conseguem o contato dela lá? Mas consegue meu contato, é Fernanda Miele, com 2 Es no Hum. final, né? No Insta. E E é você isso. atende em Não, eu consultório? atendo online, né? Até por conta dos 3, né, gente? Porque é muita matemática para poder fazer. Atendo especificamente adulto, né? Adoro receber mães, então sejam bem-vindas, né?
Mas aí entrando no Instagram consegue te mandar Consegue um meu contato. contato, Tá. consegue meu contato, sim. E é isso, né? Eu acho que Uhum. é isso. A gente começou esse episódio com uma pergunta que poucas mulheres se permitem fazer em voz alta: quem eu sou além de mãe? E ao longo dessa conversa, vimos que essa pergunta não tem uma resposta simples. Ela passa pela carga mental que ninguém vê, pelos julgamentos que a sociedade ainda insiste em fazer sobre as mães e até pelos sinais que as nossas próprias palavras nos dão. Se você se identificou com alguma parte dessa conversa, eu quero que você leve uma coisa: se perder em algum momento não é fracasso. É parte de uma jornada que muitas mulheres vivem em silêncio. E se reencontrar também é possível. Obrigada por estar aqui com a gente, Fê. Obrigada por compartilhar tanto a sua vida pessoal quanto a sua experiência. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, obrigada pela troca, porque sempre um bate-papo para mim é muito rico. Obrigada, meninas. E se você gostou desse episódio, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram. Obrigada e até o próximo episódio.